Fala pessoal, conteúdo 74 e eu queria trazer uma série agora para falar um pouco do conceito da nova gestão. O que fundamenta essa nova gestão? E para isso eu quero começar com o Manifesto Ágil, ou metodologias ágeis, que todo mundo já ouviu falar, alguns já usam na prática, outros ainda não estão começando a entender um pouco mais sobre esse assunto, que está linkado muito à transformação digital, que é que todo mundo busca hoje. Todo mundo fala, nossa, eu preciso me transformar a empresa em digital. O digital, ele é uma consequência, e muitas pessoas pensam que transformação digital é usar ferramentas digitais, ferramentas de tecnologia. Não. Existe um passo atrás. Existe um conceito, um fundamento, uma base que ajuda você a entender e usar as melhores tecnologias. De novo, a gente fala sobre tecnologia como um meio e não como um fim. E muita gente está usando isso como um fim. Como se a transformação digital precisasse usar tecnologias. E as tecnologias mais modernas, mais legais que existem no mercado. Não é isso. O que eu preciso é entender o fundamento, a base, o que está por trás do Manifesto Ágil, desenvolvido por desenvolvedores lá em Utah em 2001 ainda, mas que traz elementos importantes para a gente entender, correlacionar com um novo modelo de gestão, que é o modelo de gestão que hoje ele é muito mais eficiente. O modelo de gestão tradicional, comando e controle, onde você tinha um monte de coisa linkada à Revolução Industrial ainda, ele fez sentido? Fez. Ele foi importante? Foi. Em alguns momentos ele ainda é importante. Quando a gente fala de legislação, regulamentos, questões que são legais, que podem desconectar o seu negócio do mercado, esses têm características que façam com que você avalie muito mais forte o controle, a segurança de que aquilo está sendo feito exatamente como deveria, do que qualquer outra coisa. Do que ter uma autonomia, uma liberdade para fazer algo que não pode ser feito. Porque existe uma regra, uma regulamentação, uma legislação vigente que faz com que isso precise ser realizado daquela exata maneira. Eu queria falar um pouco sobre os 12 princípios ágeis que foram lá desenvolvidos pelos desenvolvedores lá em 2001 em Utah. Primeiro, satisfação do cliente. De novo, foco no cliente, cliente-centrismo, a prioridade é satisfazer o cliente. Não adianta você fazer algo muito rebuscado se a satisfação dele não é aderente. Um exemplo clássico de satisfação de cliente é quando eu tenho processos que são importantes para o cliente e eu faço, como no modelo tradicional, um projeto grande, onde eu tenho uma expectativa de entrega de um produto num prazo e num custo pré-estabelecido. E, às vezes, as variáveis que estão inerentes àquele processo mudam durante a elaboração do projeto. E quando você entrega o projeto, você entrega no prazo, no custo e exatamente o que ele pediu lá atrás. Só que não está nada mais linkado com a realidade dele. Isso é uma frustração muito grande. Então o primeiro dos 12 princípios é a satisfação do cliente. Como satisfazer o cliente continuamente? De forma regular, de forma rotineira. Então esse foi o primeiro princípio dos 12 do Manifesto Ágil. O segundo é a mudança em favor da vantagem competitiva. Eu preciso mudar. Se eu não mudar, e eu sei que o mercado está mudando, se eu insistir em fazer as mesmas coisas, ignorando o mercado, eu estou fadado ao fracasso. Então, mudanças em favor de você realmente se manter competitivo. Faz com que a situação esteja cada vez mais correlacionada com a realidade. Terceiro princípio ágil. Prazos curtos. Entendemos que um ambiente complexo, um ambiente cada vez mais dinâmico, quanto mais eu me estabeleço num propósito por mais tempo, maiores são as possibilidades de mudanças ocorrerem
e, de fato, eu não consegui entregar o que eu preciso. Então, prazos curtos é você alinhado à satisfação do cliente, alinhado a ter a vantagem, as mudanças nas vantagens para a vantagem competitiva. É você realmente medir esses processos em curto espaço de tempo. Quanto menores, mais fáceis você tem para você ajustar e adequar a satisfação, a necessidade de fato que o cliente tem e manter competitivo. Quarto, trabalho em conjunto. Já sou muito repetitivo, mas eu acredito muito que a gente a grande questão hoje da nova gestão está em agregar capital intelectual. Quanto mais eu consigo agregar, quanto mais eu consigo unir pessoas no mesmo propósito, quanto mais eu consigo ver as pessoas focadas e direcionadas para algo comum, melhor. Então, o trabalho em conjunto é algo extremamente essencial. Se todo mundo está alinhado, ótimo. Todo mundo consegue fazer aquele trabalho da melhor maneira possível. Eu estou somando capital intelectual, fazendo uma analogia com o modelo de gestão antigo. Antes eu contratava braço, então o braço era importante, porque era só replicar processos, e hoje não. Quinto princípio ágil, ambientação e suporte. Para construir projetos ao redor de indivíduos, né, que estejam motivados, é preciso dar a eles o suporte necessário. Aí entra o processo da liderança. A liderança, como eu falei, a liderança não é quem está no topo mandando e fazendo acontecer. É quem está abaixo, dando todo o suporte e apoio para que esse ambiente seja cada vez mais favorável e forneça questões e resultados que vão atender as expectativas do cliente. O sexto princípio do Manifesto Ágil é falar cara a cara. Comunicação, base essencial de relacionamento de pessoas. Se eu mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, primeiro que ele não incorpora uma série de coisas. Se você estudar comunicação, 7% de uma comunicação cara são palavras. O resto é como elas são ditas e o corporal fala muito. Então, o cara a cara, para alinhar a comunicação, para fazer com que as pessoas sejam produtivas e realmente o entendimento seja claro logo no início, para evitar geração de retrabalho lá na frente, é o melhor dos mundos. Então fale, se conecte com as pessoas, fale cara a cara com elas. Valide a sua comunicação, entenda se o que você passou para a pessoa é realmente o que ela absorveu. Então falar cara a cara é essencial. O sétimo, funcionalidade. Todo mundo tem um processo funcional, né? As questões, as ferramentas, o software, ele é funcional e é a medida primária do progresso. Funcionalidade. Qual é a funcionalidade que eu preciso? O que eu preciso primeiro, dentro de um projeto, dentro de uma relação, aí falando de software, qual é a função básica, qual é a função primária que eu preciso para atuar? O que eu preciso atuar? É como se fosse uma priorização. Se eu fizer uma analogia com a gestão moderna, qual é a minha prioridade para as coisas? O que eu preciso fazer primeiro? Oitavo, ambiente de sustentabilidade. Não adianta nada eu matar meu time, matar minha equipe, se eu não dou continuidade para eles. Então, os processos, né, a metodologia ágil, ela promove um ambiente sustentável, onde eu tenho pessoas que vão ajudar a manter o processo em passos constantes. São os facilitadores, são os patrocinadores, como chama lá o processo no Manifesto Ágil. Então, ambiente sustentável. Como é que eu mantenho isso ao longo do tempo? Como é que eu faço isso de forma evolutiva? O ambiente sustentável é mais ou menos você fala assim, olha, eu estou fazendo o meu projeto e eu tenho esse pensamento na minha cabeça que o meu próximo vai ser sempre melhor. Se alguém te perguntar qual é o seu melhor projeto, o próximo. Eu já escutei essa frase um bom tempo atrás de um líder, quando eu trabalhava numa empresa tradicional, e ele falou assim, ó, se alguém me perguntar qual é o meu melhor projeto, o que eu já fiz, qual foi o mais marcante, eu vou falar o próximo. Porque é por isso que eu acho que a sustentabilidade de ambientes, a sustentabilidade de crescimento e evolução, ela deve existir.
O nono, padrões altos em tecnologia e design. Então, a contínua atenção a fazer o melhor, a ter excelência, a ter um bom design, aumenta com agilidade. Isso é muito específico de tecnologia e design, né, pela descrição, mas é o que a gente precisa começar a perceber. Qual é o meu melhor? Como eu busco o meu melhor continuamente? Por isso, volta à frase, qual é o seu melhor projeto, qual é o seu melhor resultado? Sempre o próximo. Essa mentalidade faz com que a gente comece a sempre desenvolver, a entregar e não ficar patinando, procrastinando uma coisa que a gente não consegue entregar porque quer encontrar excelência extrema nas coisas. O décimo é a simplicidade, fazer algo simples, rápido, simples, aqui ó, é isso, é o básico, e você evoluir com isso. O 11, autonomia. Os melhores processos estão através da autonomia. Eu preciso de resultado. A autonomia traz a mudança, a inovação que eu preciso nos processos. Se eu fizer tudo amarradinho, eu acabo perdendo coisa, perdendo conexões, perdendo possibilidades. Então, dê autonomia para que as pessoas possam agregar variáveis que estão provocando mudanças para fazer o melhor. E o 12º, o último, reflexão para as otimizações. O famoso lições aprendidas. Como é que eu paro em intervalos regulares com as pessoas e discuto possibilidades? O que foi bom, o que não foi bom, o que eu posso melhorar, quais são as ideias novas, o que está incomodando. Todos esses processos, essas reflexões são extremamente importantes para que as pessoas possam trazer elementos diferentes e aprender com o processo. O processo ele é sustentável. Ele só é sustentável se eu gero aprendizado. Esses foram os 12 princípios do Manifesto Ágil. Mas ele tem 4 valores extremamente importantes. Então, o primeiro valor, indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. Indivíduos acima de processos e ferramentas. As ferramentas não podem ser melhor, elas são um meio, elas vão viabilizar o que os indivíduos trazem de elementos, de questões, de variáveis importantes. E as ferramentas, tanto os processos como as ferramentas, eles precisam ser ajustados, salvo as questões de processos que estão baseados em questões regulatórias e legais. Isso precisa ser feito daquela forma, porque a existência, a sustentabilidade operacional da empresa depende disso. Sem isso, ela não pode existir. Segundo valor é software funcionando é melhor que documentação abrangente. Essa questão é legal. Se a gente tirasse o software, a sua empresa funcionando é melhor que uma documentação abrangente. Vamos fazer essa analogia. E aí eu vou trazer uma analogia extremamente crucial. Lá nos escândalos financeiros da Enron, as questões contábeis, que gerou a lei Sarbanes-Oxley, que eram 2 deputados americanos, eles trouxeram um processo muito carregado na documentação. E aí eu trabalhei na auditoria por um tempo, trabalhei em controles internos por um tempo, e você começava a ver que as auditorias externas que certificavam o balanço da empresa, que realmente mostravam para o mercado o quão a empresa tinha uma governança, essas coisas, começavam a explorar muito mais a documentação que o processo. Então, se o processo, ao ponto de o processo estava redondinho, mas a documentação não, a empresa estava falhando. Muito mais do que se o processo estivesse errado e a documentação certa. Olha que processo totalmente desalinhado. Então, hoje, é muito melhor você começar a fazer um processo e documentar o básico daquele processo do que fazer uma documentação super, mega, hiper evoluída, abrangente, sendo que não quer dizer nada. Então, como fazer essas correlações? Algo funcionando bem é melhor do que uma documentação muito abrangente. Isso é fato. Então, comece... Isso não quer dizer que não é para documentar.
Precisamos documentar as coisas, porque rotatividade de pessoas, treinamento, a gente sabe de um monte de coisa. Mas documentar o que é necessário de fato. Fazer algo extremamente complexo em documentação é uma coisa totalmente fora de propósito. Por quê? A flexibilidade do processo muda tanto que a documentação às vezes não vai acompanhar da mesma forma. Ou a documentação daquela forma inviabiliza que o processo mude. E uma coisa começa a barrar a outra, não faz sentido algum. O terceiro valor está ligado à colaboração com o cliente acima da negociação de contrato. Quando eu faço um contrato com um cliente, e aí eu volto um pouco na metodologia antiga, um contrato era um processo onde eu tinha todas as amarrações, penalidades, eu tinha que entregar um processo, então eu tinha um escopo elaborado, entregava. E aí eu volto na questão, entreguei um contrato no tempo e no custo, só que o ambiente já não é mais o mesmo. A expectativa, a satisfação do cliente já não está mais alinhada com o resultado, por mais que eu tenha feito exatamente o que foi contratado. Então, o que fala um pouco no valor do Manifesto Ágil é que a negociação com o cliente acima de qualquer contrato. Então, a interação com o cliente contínua, a sustentabilidade que a gente falou, a interação repetida com o cliente para validar a evolução do projeto é muito melhor do que você fazer um contrato pré-estabelecido onde define regras, início, meio e fim, e você está amarrado àquilo. E talvez quando você entregue, o cliente já não tenha satisfação porque ele não faz a realidade. Imagine você interagindo com o cliente passo a passo, mesmo tendo um contrato, entendendo qual é o produto final, mas validando com o cliente em ciclos constantes, a possibilidade dele ter uma satisfação no final é muito maior do que se você só interagir com ele na entrega final, no contrato que você tinha estabelecido. O quarto valor está responder às mudanças ao invés de seguir o plano, que fala um pouco da complexidade, né, de você realmente responder às mudanças muito rapidamente do que ficar se comparando ou tentando fazer algo que já não faz mais sentido. E a gente às vezes faz com que isso se torne uma realidade para a gente se comprometeu com aquilo, quer fazer aquilo até o final, mesmo vendo que aquilo já não faz o menor sentido. Já não vai atender a expectativa do cliente, já vai ficar totalmente fora de realidade. Isso vai fazer com que a gente comece a entender. Os 4 valores do Manifesto Ágil, eles são importantes para a gente começar a entender algumas coisas. E agora a gente vai começar a entender como a gente faz nos próximos conteúdos, como a gente faz para interagir com isso aí na sua empresa e começar a se preparar por uma transformação digital. Aquela tão sonhada, tão comentada, tão em moda hoje, que é uma necessidade básica das empresas. Mas vamos entender. Eu queria trazer esse contexto de ágil, né? Como é que eu faço processos ágeis, metodologia ágil, o famoso agile. Isso para a realidade. Isso para mim é a gente entender o contexto e se correlacionar com ele para aproveitar o que está por trás disso. O que viabiliza isso no futuro. Então, o Manifesto Ágil, realizado em Utah pelos desenvolvedores, ele é muito rico. Ele foi desenvolvido para atender a questão de tecnologia, de software. Mas isso com certeza está linkado a uma mentalidade diferente para você fazer na sua empresa que eu tenho certeza absoluta, vai dar resultados muito melhores do que uma empresa tradicional. Não tenho a menor dúvida. A gente vai falar sobre tamanhos de equipe, falar sobre uma série de coisas que vão ajudar a gente a entender esse contexto, esse processo, trabalhar para projetos, um monte de coisa. Esse é o primeiro conteúdo de uma série de conteúdos que eu vou gerar voltado para isso. Para a gente começar a entender um pouco, na prática, como é que eu posso usar isso, entendendo o Manifesto Ágil, entendendo as correlações que ele tem com gestão de empresa e como é que eu faço isso acontecer. Compartilhe esse conteúdo, interaja, manda suas perguntas, eu respondo. Vamos interagir sobre esse conteúdo para que a gente possa aprender cada vez mais. Obrigado, a gente se vê no conteúdo 75.